Boa noite, povo de Deus. Vamos chegando. Hoje eu tenho uma palavra maravilhosa do céu para nós. Vamos entrando aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Compartilhe este vídeo, porque é uma palavra boa, uma palavra de Deus, uma palavra forte. Vamos chegando aí. Cadê vocês? Está conosco aqui a Juliana Silva. Boa noite, paz do Senhor, querida, né? Então, Deus vai falar forte ao nosso coração. Fique comigo, venha conosco, que vai ser bênção para você. Ô, glória! Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar no livro de Marcos 10, né? É um texto que Deus me deu nesta tarde e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, amém? Chame mais alguém, pegue a sua Bíblia, Estamos conosco aqui o Rodrigo Leite. Boa noite, Rodrigo, paz do Senhor. Eu tenho certeza que esse texto de hoje, Deus vai falar muito forte ao nosso coração. Pega a sua Bíblia, sente com sua família no sofá e vamos lá. Marcos 10, vamos ver aqui o primeiro versículo, que se encontra no versículo 17, Marcos 10, 17, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Então, esse texto conta-nos a história de um jovem muito rico, mas era muito rico. E ele era um jovem que seguia as leis do Senhor. Então tudo ele fazia certo. Mas nós observamos no texto que este jovem, ele tinha um vazio na sua alma. Porque ser religioso não basta, né? Ele tinha um vazio na alma e ele procurou Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava saindo da Judeia, ele foi a caminho, uma multidão muito grande acompanhando. E este jovem rico sai correndo e procura Jesus e encontra. O título da mensagem de hoje é Um Encontro com Jesus. Olha que privilégio esse jovem teve. Ele saiu correndo, encontrou Jesus, alcançou Jesus. E ali ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Olha que atitude mais linda, né? Se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor olha para ele, né? E a Bíblia diz que o Senhor o amou, só de ver aquela atitude daquele jovem, né? Quantos de nós hoje não temos esse vazio dentro de nós? E esse vazio, quando nós às vezes temos tudo, como esse jovem tinha tudo, mas existia um vazio dentro dele, né? Então, quando procuramos Jesus, nós sabemos que ele vai saciar o vazio, que ele vai preencher aquele vazio que está em nossas vidas. E este foi um encontro deste jovem com Jesus, um encontro maravilhoso, né? Onde ele pôde ali, face a face com Jesus, perguntar o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus olha para ele e começa a indagar a ele: Mas o que você tem feito? O que você tem feito? Você segue os mandamentos da lei? E ele responde para Jesus, né? O interessante é que no início, quando ele chama Jesus de bom mestre, Jesus diz assim: Por que você me chama bom? Bom é Deus. E muitas das vezes, né? Nós vemos pessoas que se acham boas, melhores que as outras. Jesus, que é Jesus, ele considera bom é Deus, que enviou Jesus para nos salvar. E aí o jovem, ele começa a indagar o jovem, começa a puxar do jovem ali o que o jovem tem. Porque ao olhar aquele jovem, o Senhor percebeu qual era o seu vazio.
O Senhor sabia qual era o seu vazio. Ele apenas estava ali conversando com o jovem para mostrar a ele o que ele precisava para ser salvo. E aquele jovem começa a dialogar com Jesus e ele começa a dizer: Senhor, eu sigo a lei à risca, todos os mandamentos de Moisés. Ou seja, ele era um religioso assim, né? Excelente. Se formos olhar com os nossos olhos humanos, né? Que a gente vê, nós olharíamos para ele como um bom cristão, um bom servo, né? Um bom religioso, vamos dizer assim, um bom religioso. Então, ele fala para Jesus: Senhor, eu sigo, desde pequenininho eu sigo todos os mandamentos da lei. E aí, com certeza, ele esperava que Jesus dissesse a ele assim: pronto, então tá tudo certo, você tá no caminho certinho, tá? Não precisa de nada, o que você não precisa fazer é simplesmente continuar. Mas Jesus não é eu. Jesus não é você, que nós olhamos para as pessoas e vemos a aparência. O Senhor, ele olha além da aparência. Ele visita o coração, ele visita o interior do ser humano. E aí o Senhor, ao analisar aquela vida, o Senhor fala para ele: te falta algo. Te falta uma coisa. E aquele jovem fica preocupado, como que, né? E nós vemos que, ao observar o texto todo, nós encontramos ali que ele foi um jovem que batalhou, trabalhou, era rico por seus esforços, não roubou ninguém, não defraudou, e ele conseguiu o seu patamar, né? Mas faltava algo para ser salvo. E aí ele deve ter se entristecido, né? Porque às vezes a gente espera, a gente busca nós buscamos respostas e queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Só que Jesus, ele conhece o nosso interior e ele dá a resposta que tem que dar, a resposta correta para a nossa vida, para o nosso crescimento, né? Para nós alcançarmos a vida eterna, para nós chegarmos até Deus. Então o Senhor, ele fala para aquele jovem: te falta uma coisa. Ah, Senhor, mas eu já sigo, eu dou esmola aos pobres, eu faço isso, faço aquilo, eu ganhei muito dinheiro, eu leio a palavra, eu sigo os mandamentos, 10 mandamentos comigo está desde os meus 6 anos de idade. Sou um religioso autêntico. Mas ser religioso autêntico não nos dá salvação. Ter bens materiais também não dá salvação. E Jesus observa que tinha algo. Não é errado você ter seu dinheiro, conquistar. Não é errado. Aí o Senhor olha para ele, né? E fala com ele. Deixa eu mostrar um versículo para vocês aqui sobre bens materiais, porque talvez este jovem, ele poderia pensar: bom, eu galguei os patamares, né? Eu cheguei onde eu queria chegar. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho glória, eu tenho fama. Com certeza Jesus vai ficar muito feliz, né, em saber que eu quero ser salvo, um rico, né? Então, deixa eu mostrar esse versículo para você. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. E Jesus olha para aquele jovem e diz a ele, né? Te falta algo. Falta algo, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Pessoal, pode me dar o retorno? A internet parou? Vocês estão conseguindo me ouvir?
Amém? A internet caiu, não sei. A Leiliane, paz do Senhor. Paz do Senhor, Leiliane. Seja bem-vinda. Maxwell Pereira, seja bem-vindo. Gleison. Juliana. Ok. Então vamos continuar aqui, né? Sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. Amém? Então, amados, este jovem, ele esperava uma resposta. Quantas das vezes nós alcançamos uns patamares altos e a gente fica assim, desejoso, né? Digo, rapaz, menina, essa daí, ó. Mas muitas das vezes tem coisas que nos impedem a chegar ao céu. Tem coisas que impedem a gente. E Jesus sabe. E quando nós buscamos a Ele, Ele nos dá as respostas certas. Ele mostra pra gente o que está acontecendo. E Ele olha para aquele jovem. E a Bíblia diz, nós estamos aí, gente, no Marcos 10, a partir do verso 21. A história do rico. Eu dei esse título como um encontro com Jesus. Ó, coisa maravilhosa. O que nós não daríamos para ter um encontro real assim, né? Ao vivo, como aquele jovem teve. Nós temos um encontro com Jesus. Nós não o vimos, mas nós cremos. Nós sentimos a sua presença, né? Nós vimos a atuação do seu poder. E aquele jovem teve um privilégio ímpar, né? De estar diante de Jesus e Jesus responder para ele o que faltava na vida dele para ele chegar até o céu. E aí no verso 21 do capítulo 10 de Marcos, deixa uma frasezinha bem excelente que diz assim: Jesus o amou. Ó, que coisa maravilhosa. Jesus o amou. Jesus olhou para aquele jovem e sentiu um amor tão grande pelaquele jovem. Jesus se identificou, porque Jesus estava no seu ministério com 30, 32, 33 anos. E Jesus viu um jovem sedento, querendo saber o que faria para herdar a vida eterna. E aí Jesus, né, com aquele grande amor pelaquela vida, Jesus fala para ele: te falta algo. Te falta algo. Aí Jesus disse para ele, né? Vá, pegue todo o seu dinheiro, todos os seus bens, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois volte e me siga. E surpreendentemente, Jesus já sabia qual era a resposta dele, mas talvez esperasse que aquele jovem dissesse: pronto, vou fazer. Mas a Bíblia diz que ele se entristeceu e saiu da presença do Senhor, porque ele tinha muitas propriedades. É assim que a Bíblia diz. No verso 21, Jesus fala: te falta algo. O quê? Ele tinha muito amor, muito apego aos seus bens materiais, ao dinheiro. Quantos de nós estamos desse jeito, né? Apegado ao que temos. Só que o que temos nós não levaremos para a vida eterna. O que temos aqui fica aqui. Vai ficar para outros. Quando a gente morrer, outro vai, pega e adquire, herda. E o que vamos levar é aquilo que nós conquistamos no mundo espiritual. Aquele jovem, ele era um religioso, mas ele era um idólatra. Vixe, mas idólatra? Como assim?
idolatria. Idolatria não é só por causa das imagens, não. Envolve tudo. Envolve dinheiro, idolatria por fama, por artistas, né? Então, idolatria por cantores. Tem pessoas que dão tudo por cantores. Até os evangélicos já estão dessa maneira, adorando cantores, pregadores. Você pode sim admirar, gostar do trabalho de alguém, gostar do trabalho de alguns pastores, mas não idolatrar. E aquele homem, ele era obcecado pelaquilo que ele conquistou. Com certeza o pensamento dele ficou ali sem saída. Ele ficou sem saída. E agora? O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Deus? Escolho Deus ou meu dinheiro? Escolho a fama ou Deus? Escolho os aplausos ou Deus? O sucesso ou Deus? Deixar para trás tudo que eu conquistei para seguir a Deus. Quantas pessoas têm deixado Jesus? Até vai à presença de Deus. Vai. Chega até a presença de Deus. E quando Deus começa a mostrar o que você precisa renunciar para herdar a vida eterna. No caso deste jovem era o dinheiro. O dinheiro estava fazendo ele se perder. Jesus não queria ver aquele jovem na ruína, não, gente. Que às vezes a gente lê o texto e fica imaginando, gente, mas será que Jesus queria deixar o moço, o rapaz, né? Perder tudo. Observe que Jesus fala assim, ó. Venda tudo que tem. Se ele ia vender, ele ia pegar o dinheiro. Né? Mas aí Jesus diz, agora você dá aos pobres. E o que me chama a atenção é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esta figura ilustrativa. Esta figura ilustrativa significa um deus chamado Mamon, em hebraico, e que significa o dono ou o dinheiro, né? Mamon, riqueza. Riqueza. Então, esse Mamon é um deus. Então, ou seja, o dinheiro é um deus na vida de alguém. Aqui nós temos o livro de Êxodo 20, no verso 3, que diz assim, Deus fala, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Ele falou para Jesus que seguia Jesus desde pequeno, que ele seguia os mandamentos da lei, são os 10 mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus. Só que este aí é o primeiro mandamento no qual ele falou para Jesus que ele seguia desde pequeno. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não se agrada que troquemos ele por outro Deus. Deus não se agrada, ele não quer, ele não divide a adoração para que você fique dividido entre A e B, eu sirvo cá e eu sirvo lá. Deus não se agrada dessas coisas. E Deus viu que o dinheiro era o Deus da vida dele, ou seja, ele era dominado, ele era obcecado, ele adorava. Quanto mais ele tinha, mas ele queria ganhar, mas ele queria galgar. Então Deus observa isso na vida deste rapaz e diz o que está te impedindo, o que está impedindo você de seguir, justamente é seus bens, justamente é aquilo que você mais tanto quer segurar.
mais você quer segurar. É isso que está prendendo você. E aí, como é que fica? Ele estava preso. E ele não se libertou e nem quis se libertar. Porque quem vem a Jesus sai liberto. Esta foi a única vida que foi ao encontro de Jesus e saiu pior do que chegou. Nós vemos a mulher de Samaria foi a Jesus, Jesus foi até ela conversou com Jesus e Jesus a perdoou, perdoados os pecados. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, curada ficou. Bartimeu gritou o nome de Jesus, Jesus foi até ele, ficou curado, mudou a história da sua vida. Então, este jovem, ele saiu pior do que a maneira que ele chegou. É terrível isso, né? Isso terrível. E ele não pensou duas vezes entre Jesus e os seus bens. Jesus e a glória. Jesus e Mamon. Ele não pensou duas vezes. Baixou a cabeça, se entristeceu e se foi. Jesus olha para os seus discípulos e diz: é difícil alguém, um rico, entrar no reino dos céus. Não porque seja rico, mas porque seja um religioso idólatra. A idolatria é algo que faz com que eu troque. Ah, mas eu não estou trocando. Eu sigo a Jesus. Observe que ele seguia Jesus. Observe que ele seguia todos os mandamentos da palavra. Todos os mandamentos ele disse: sei de cor e salteado, sei tudo. Mas existem muitos religiosos por aí que seguem, que lê a Bíblia, que ora, mas te falta algo, coloca outras coisas no lugar, pensando que isso e com Jesus no meio, mas Jesus quer exclusividade. Nós temos que nos desapegar dessas coisas. Por quê? Porque elas passam. A Bíblia diz assim: não amontoeis tesouros que a traça e o ferrugem corrói. Então a gente é muito apegado a essas coisas, já observou? A gente é muito apegado. Ah, mas meus bens, foi eu que conquistei. Então, quem tem muita riqueza nem dorme. Fica colocando o coração em cima daquilo ali. Só Jesus para ter a misericórdia. Observe que tem muitas pessoas que têm muitos bens que se perdem uma fortuna para a bolsa de valores, eu não sei onde esteja aplicada a finança dessa pessoa. Nós vimos resultados terríveis. Perdeu, suicídio, se mata. Ué, por quê? Porque o Deus daquela pessoa era Mamon, era o dinheiro. Deixa eu mostrar um outro versículo aqui para vocês. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bíblia. Não podemos, não dá, não tem como servir a dois senhores. Ou a gente vai aborrecer um e agradar o outro, ou vice-versa. Então, não tem como. Ah, mas sabe,
E o primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. E ele falou para Jesus: não, eu já sigo tudo, sou religioso, eu sigo desde pequenininho todos os mandamentos. Ele achou que ele seguia, mas na verdade ele estava enganado. E Jesus ali, ele mostra para aquele rapaz, ele diz: olha, o que te falta é nascer de novo. O que vai salvar você não é essa religiosidade sua. Religião, né? E meus bens materiais. Lia, com certeza lia a palavra. Não, estou seguindo direitinho. Não matarás, não roubarás, isso e aquilo. E para ele já estava suficiente para receber uma resposta que ele iria ser salvo. Só que a salvação, ela é de graça e ela requer algumas renúncias. Não que eu diga para você que você vai, vixe, a pastora mandou eu pegar meus bens e vender. Eu não falei isso. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que temos que ter renúncias. Podemos conquistar algo? Podemos sim. Podemos conquistar, estudar, correr atrás, trabalhar, conquistar os patamares, sim. Mas não deixar que essas coisas se tornem maiores do que Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós nos tornaremos escravos dela. Quando nós colocamos Deus de lado e começamos a cuidar demais, a observar demais, a desejar demais, aquilo ali é um Deus na nossa vida, e meu Deus do céu, se eu perco isso, aí complica tudo. E era o que acontecia na vida deste jovem. O dinheiro atrapalhava a sua salvação. Tem alguns textos na Bíblia que dizem, sabe o quê? Melhor entrar no céu sem uma mão do que com as duas no inferno. Melhor entrar sem um olho do que com os dois no inferno. Então, se aquilo que você tem te atrapalha, né? Foge disso. Jesus se identificou com aquele jovem, né? Observe que Jesus o amou. Jesus sentiu assim uma alegria muito grande. Você já imaginou um jovem rico chega para você e diz: pastora, como é que eu faço? Que eu quero ser um servo de Deus. A gente fica feliz de ver a alma sedenta. Quem não fica? Quem não fica? E quando você fala, olha, você precisa servir a Jesus. Não estou dizendo que tem que largar seus bens, isso e aquilo. Tem coisas que precisam ser renunciadas. Vícios, idolatrias. Em toda a Bíblia, você pega a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ela condena. Condena, infelizmente. É Bíblia, gente. Bíblia. Condena do Gênesis ao Apocalipse. Então, idolatria não só abrange só as imagens, não, é tudo. Tudo aquilo que você ali, você serve aquilo e ele vai tomando ali a forma, o lugar de Deus. Né? E aquele jovem se entristeceu e saiu da presença do Senhor. Jesus se identificou com ele. E não sabendo ele que Jesus, jovem também, e era muito mais rico do que ele. Jesus é muito mais rico do que ele. Ai, pastora, que conversa é essa? Me explique. Vou te explicar. 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus é o dono do ouro e da prata. Dono do ouro e da prata. Estamos aqui também com a presença de José Antônio. Paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo.
Maria Cristina Rodrigues. Deus não precisa de dinheiro, e sim de uma boa obra para com Ele, e tudo Ele nos dá. Verdade. Maria Cristina, você falou tudo. Ele não precisa do dinheiro da gente, né? A igreja do Senhor, ela precisa dos nossos dízimos para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas o Senhor, ele não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa que a gente se coloque na presença dele para servir a ele, né? E as coisas ele nos dá. Porque muitas das vezes a gente fica... Corre ali, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui, e vai esquecendo de Deus. Deixa Deus pra lá. Aí Deus chama a gente: rapaz, eu tenho uma obra na tua vida. Eu tenho que fazer algo na tua vida. Essa dor que você tá sentindo eu posso curar. Esse vazio que tá na tua alma eu sei tirar. E aí a gente fica nessa correria, relutando, vai ali, vai aqui, só sofrendo, só resistindo e debatendo e negando e virando as costas. É isso aí, Ana. Então, assim... O Senhor, Maria Cristina, né? O Senhor, ele não precisa do nosso dinheiro. Ele já é o dono do ouro e da prata. Ele só quer que a gente renuncie essas coisas, porque essas coisas nos impedem de chegar até Deus. Tudo aquilo que me impede de chegar até Deus, eu preciso virar as costas para isto, né? Estamos também com Cacaia Oliveira, paz do Senhor, seja bem-vindo ou bem-vinda. Maria Augusta Paulino, Amparo Bueno, pede oração, ok. Umas causas a resolver, ok. Leiliane, glória a Deus, glória a Deus. Amados, compartilhe esse vídeo se você desejar no seu coração. Vai abençoar pessoas, né? Então, Jesus o amou, porque Jesus, o dono do ouro e da prata. E que o seu encontro para Jesus seja de renunciar. Nós vemos no capítulo de Mateus 16, 24, que Jesus falou assim para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, tem que ter renúncia. Jesus não estava chamando aquele jovem para perder tudo, se isolar, ficar um mendigo, andarilho, não. Ele só estava querendo chegar no ponto para poder o rapaz entender. Talvez Jesus estivesse fazendo uma prova com ele. Se ele levantasse e dissesse: não, eu vou vender. Jesus: calma, é isso aí que eu quero de você. Sua renúncia. Né? Então, o que é que tem te impedido de chegar até Jesus? O que está travando você? Às vezes você até vai à presença dele. Você chega lá, você sabe que é Jesus e que ele está te chamando. E você sabe que você está só superficial, só na religiosidade. Mas você sabe que você precisa de algo mais. Você precisa do real encontro com o Senhor, aquele que nos leva para o céu, que nos dá a salvação da alma. Então, o que tem feito, que tem impedido de você servir ao Senhor assim? Somente Ele. O resto vem, né? Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus, as outras coisas vêm, o sucesso, né? Emprego, boas finanças, as conquistas. Isso são coisas que Deus nos abençoa, mas nós devemos nos preocupar com a nossa salvação. Jesus, ali naquele momento estava em jogo a salvação da alma daquele rapaz. E ele não pensou duas vezes, nem questionou, nem para dizer assim: mas Senhor, como assim? Nem para dizer: eu não entendi, me explica direito, eu tenho que literalmente fazer, como eu faço? Nem isso ele fez. A Bíblia diz que quando Jesus disse para ele: olha, te falta algo, ele se entristece, se levanta e se retira da presença de Jesus.
Não se retire da presença de Jesus. Tenha um verdadeiro encontro com Ele. Deixa Ele tirar o peso do vício, daquilo que tira o teu sono, né? Daquela coisa que te prende, que te trava. Porque isso é muito sério. Salvação não se brinca. Que esta mensagem chegue no teu coração. Será que tem alguém aí assistindo que esteja precisando de um encontro desse com Jesus? De um encontro de dizer assim, ó, Senhor, eu quero renunciar. Deixa que o resto Ele faz, você não precisa mover nada não. Aquele entulho de coisas que a gente vem lutando e trazendo, né? Então, aí o que acontece é isso aí. A Leliane diz assim, Deus continue te abençoando, pastora. Peço oração por mim e por minha família. Amém, querida. Deus abençoe. Né? Então, dizem que em um certo lugar ia cair um temporal, uma geada, um frio tremendo. E um moço abriu um abrigo e começou a convidar todos os mendigos a entrar para se proteger da frieza, que ia os graus iriam baixar bastante e as pessoas estavam no meio da rua, os mendigos. E aí ele resolveu abrir um local para abrigar essas pessoas. E pediu, olha, é muito mendigo, o local é pequeno, mas é aquecido, dá para todo mundo passar essa noite, porque vai ser muito frio. E falou, olha, vocês peguem as suas coisas, seus sacos, e deixem aqui do lado de fora, e só entra você, sua coberta, um travesseiro, coisa assim. E dizem que um dos mendigos disse assim, não, eu só entro se eu entrar com minha bagagem, minhas coisas. Um monte de lixo, gente, dentro de um saco imenso. E ele falou, não, eu só entro com minha bagagem, com minhas coisas. E não renunciou. E aí todo mundo entrou. Estava aberta a porta, chegou o horário de fecharam a porta. No outro dia encontraram o mendigo morto com o seu enorme saco de lixos, né? Porque carregava aquele monte de coisa carregando no saco. Morto com o saco grudado no saco. Então, essas coisas assim que a gente vai segurando, né? Elas podem fazer com que a gente perca a nossa salvação. Então a gente tem que se desprender de tudo isso, né? Quando Jesus convoca esse rapaz nada mais, nada menos iria ser um jovem que iria acompanhar Jesus. Jesus chama ele e diz assim, depois que você vender, dê. Ou seja, era para vender, depois que arrecadar o dinheiro, dá. Depois ele disse assim, depois pega a sua cruz e siga-me. A cruz é aqui, ó, a palavra, o evangelho de Cristo. Pegar o evangelho nas costas e levar. E, ou seja, Jesus estava convidando ele para entrar para a história. Para ter o nome aqui, ó, Pedro, João, todos aqui, história, né? Receberam o poder que veio do alto, curas e milagres, salvação de 5.000 almas. E o evangelho chega até nós, né? Depois chegou até nós, né? Então, Jesus estava convidando aquele jovem para ser um seguidor, alguém que alcançasse, porque ele achava assim que a riqueza dele era maior do que o que Jesus estava oferecendo, mas era muito o contrário, era pelo contrário, porque a riqueza humana, a traça, o ferrugem, o ladrão, vai dar um jeitinho, mas o tesouro que nós guardamos no céu, ninguém rouba de nós. Então, na presença de Deus é o lugar onde nós devemos estar, onde nós devemos correr atrás. É o lugar onde nós, eu e você, devemos querer habitar. Amém? Então, gostaria de louvar o Senhor com um hino aqui e estar encerrando essa live.
agradecendo a todos vocês que assistiram. E guarde essa palavra no seu coração, para que, quem sabe, você que já é servo do Senhor, envie esse vídeo para mais alguém, né? Deus pode tocar no coração de alguém que esteja precisando. Vamos lá. Em nome de Jesus. Obrigada, pessoal, por ter assistido esta live. E até uma próxima live em nome de Jesus, ok? Tchau, tchau. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau, tchau.